Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu cumprimento a todos vocês na oportunidade que vocês estão assistindo este vídeo. O vídeo este é do canal do Pastor Jurandir. Eu cumprimento você com uma boa tarde, com um bom dia ou com uma boa noite, porque eu não sei o horário, o momento que você está assistindo o meu vídeo, tanto pelo celular, tanto pela TV Irmãs. Então, eu sou o apóstolo Jurandir e este é o canal do Pastor Jurandir. Neste dia de hoje, nesta tarde de quinta-feira, dia 22/7, nós vamos trazer uma mensagem escatológica da Bíblia Sagrada, que está inserido no livro de Apocalipse, e nós vamos trazer referências bíblicas de todos aqueles homens, os discípulos, apóstolos, que foram mortos e como foram mortos. Estamos falando da carta de Paulo à igreja de Esmina. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Esmina. Esse é o título da nossa mensagem de hoje, onde você vai ver aqui embaixo tá aí, ó, a carta à igreja de Esmina. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você está assistindo pela primeira vez, você quer se inscrever no meu vídeo, você aqui, ó, você se inscreve embaixo, aqui embaixo tem o nome inscreva-se, você inscreve-se. E aí também você pode também dar um like se você gostou da mensagem. Então nós vamos ler no livro, o texto que nós vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, onde nós lemos desta forma: E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, esta é a carta, esta é a mensagem que nós estamos trazendo a você, meu amado, minha amada, que está nos assistindo pelo este vídeo. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de poder, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lança alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá danos da segunda morte.
Então aqui foi o anjo, foi Deus que mandou o anjo da igreja que está em Esmina escrever, que é o apóstolo João. Então veja que nós vamos agora entrar no esboço bíblico para poder você compreender e saber todos aqueles que morreram, todos os discípulos de Jesus, aqueles que morreram, como foi a sua morte, como foi decapitado. Dentro da mensagem escatológica, nós vamos trazer. Veja que aqui é a carta que o anjo ele escreveu à igreja de Esmina. É a segunda carta à igreja de Esmina, a segunda carta. Nós ainda iremos falar de outras cartas, mas já falamos de duas, ou foi três, e esta vamos falar nesta tarde deste dia. Então você que está nos assistindo, você vai ouvir a minha introdução que eu fiz, o meu esboço a respeito desta mensagem. E você vai ter também citações bíblicas para que você possa ler e possa entender o que a Bíblia fala a respeito da igreja de Esmina. Então diz assim a minha introdução: das 7 a quem foram endereçadas cartas, esta é a única cidade que permanece até hoje com a grandeza que tinha no tempo de João. Atualmente chamava-se Izmir e é a maior cidade da Turquia, da Ásia. Esmina era o centro do ministério e é o lugar do martírio de Policarpo. Veja que diz que aqui era, nessa cidade, era o martírio de Policarpo. Então vejamos o que ele fez, o que ele aprontou. Vamos ver. Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João, a carta a esta igreja é a mais resumida das 7 e não contém nenhuma repreensão à igreja em Esmina. Tempo na história 100 a 313 antes de Cristo ou depois de Cristo. 100 a 313 década de Cristo. A igreja perseguida. O período da igreja de Esmina foi o tempo dos mártires. Os cristãos eram perseguidos, morto, jogado nas arenas de leões, crucificado ou queimado em fogueira. Ele era lançado lá para os leões devorá-los, e também foram crucificados e também queimados. Andavam com Jesus, morreram como mártires, com execução de 2, com exceção de 2. Judas Iscariote, que traiu Jesus e acabou se enforcando e caiu da árvore
e foi espedaçado ao meio, e suas vísceras ali foram espalhadas ao chão. Então ele tentou se enforcar, mas não conseguiu, e a Bíblia diz que ele caiu, e não foi a causa de enforcamento, foi a queda, que ele se espatifou-se e ao meio, e ali morreu. Mas veja que este Judas foi um dos que não foi morto com os mártires. Judas e também Judas Iscariote, que traiu Jesus, e João, que após ser exilado na ilha de Pátamo, obteve a liberdade e morreu de morte natural. Só João, este que foi para a ilha de Pátamo, não é? E obteve a liberdade e morreu de morte natural. Mas os outros, vocês vão ver, que eu vou relatar, que como eles foram mortos. Então veja, com os demais apóstolos ocorreu o seguinte: Paulo não era apóstolo oficialmente. Paulo, ele não era um apóstolo oficialmente. Ele não era. Foi considerado apóstolo dos gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. Foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero, Paulo. Então eu vou relatar mais fatos dos outros que foram mortos. Isso é muito importante, é uma mensagem escatológica que dificilmente se prega nas igrejas. Então eu estou trazendo para você como um estudo bíblico, para que você possa aprender como foram mortos os nossos irmãos que eram acompanhantes do Senhor Jesus Cristo, e como eles foram mortos, foram perseguidos e mortos. Vejamos Paulo, a causa dele você já sabe como foi morto. Agora vamos ver Matias. Matias ficou no lugar de Judas Iscariote, foi martirizado na Etiópia. Simão o Zelote foi crucificado. Simão o Zelote, ele foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Tiago, o mais jovem, pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia, foi decapitado por Herodes. Aí vejamos agora Mateus. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras, no monte de São Tomé. Então, esses mártires, como assim Bartolomeu, serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Veja que Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierópolis. André pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça para baixo. O Império Romano tentou destruir o cristianismo,
Só Deus sabe quantos foram decapitados, queimados vivos, lançados aos leões ou mortos à espada. Neste tempo difícil, a igreja vivia tão próxima de Jesus que ele não lhe dirige nenhuma repreensão. Ao contrário, encoraja e anima a sua amada igreja. Veja a realidade do cristianismo, o sofrimento. Nós encontramos uma referência bíblica no livro de São Marcos, no capítulo 10, versículo 28 ao 30. O sofrimento na convenção. Livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 15, versículo 19. Também levamos lá para o livro de São Mateus, no capítulo 10, versículo 35. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Leia, isso é escatologia bíblica. Sofrimento por erro doutrinário. Sofrimento também como cumprimento profético. Livro de São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 9. Tipo de sofrimento do povo de Deus. Eu vou trazer agora para você, aqui o meu esboço, o tipo de sofrimento do povo de Deus. Para você que está nos assistindo nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, que você seja e receba de Deus neste dia um esboço escatológico rico, cheio de bênção, que fala sobre a igreja, a carta à igreja de Esmina. Veja tipo de sofrimento do povo de Deus. Tribulação. Uma das coisas foi a tribulação. Quem nos separa do amor de Cristo? Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separa do amor de Cristo? Romanos, capítulo 28, versículo 30. O sofrimento na convenção. A tribulação. Romanos, capítulo 8, versículo 35. A tribulação. Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e versículo 9, que vai falar sobre a angústia e a perseguição. A pobreza, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. A pobreza, a fome e a nudez. Blasfêmia, injúria e sofrimento morais. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Perigo, o perigo. 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 26. Também está a espada. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Isso nós estamos falando sobre a igreja de Esmina. O que envolve o viver pela fé. Você entende o que envolve o viver pela fé? Bênção e livramento. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, 35, a parte A. Sofrimento. Livro de Hebreus, no capítulo 11, a parte B, do versículo 35 e 38. Em meio ao sofrimento, Jesus nos conduz à vitória. Em meio ao nosso sofrimento, ao meu e o teu, Jesus nos conduz à vitória. Como eu escrevi aqui no meu esboço, eu trago para você: não temas, versículo 10, de onde nós lemos
lá na carta do apóstolo Paulo a Apocalipse, nós falamos no versículo 10, o medo é o inimigo que prejudica a fé. O medo é um inimigo que prejudica a fé do cristão. O medo afasta o crente de sua tranquilidade, à sombra do Onipotente. Livro dos Salmos, 91, versículo 1, versículo de 1 e 2. Nada vos fará danos algum, nada vos fará danos algum. Livro do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Jesus falou da vitória em meio à tribulação da vida. Jesus falou da vitória em meio à tribulação da vida. Ser fiel até a morte. Versículo 10. Da parte onde nós lemos o nosso texto. Ser fiel até a morte. Devemos prestar fidelidade a Jesus. Ele sempre nos foi fiel. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Isso é escatologia bíblica. A fidelidade diante dos irmãos, isto é importante. Ter fidelidade dos irmãos, isto é uma coisa muito importante. Como se diz lá no livro de Salmos 139. Salmo 133. Qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Tenha fidelidade um com os outros. Isso é muito importante. A fidelidade até a morte. Isto é, ser fiel até o martírio. Ser fiel até o martírio, até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 10. Dar-te-ei a coroa da vida. Muito importante isso. Ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 10. Vê Tiago, capítulo 1, versículo 12. Todos nós seremos coroados não com a morte, mas sim com a vinda de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o danos da segunda morte. Versículo 11. Então você, se é um vencedor, que nós todos somos vencedores, porque cada dia o diabo nos tenta, mas nós levantamos e nós caminhamos e nós se levanta para ser um vencedor, não é? E nós vamos subir ao pódio, vamos levantar nossa coroa e mostrar que nós vencemos. Nós venceremos tudo isto que estamos passando. Então eu quero concluir já este vídeo nesta tarde desta quinta-feira, dia 22/7, mas digo, seja um dos nossos assinantes do nosso canal. Se você já assinou alguns vídeos, como assinou, não assine mais, porque só vale uma assinatura para o canal. Este é o canal do pastor Jurandir e eu sou o apóstolo Jurandir. Eu vou trazer a conclusão deste livro, ou desta carta
que Paulo escreveu a Hermina, e logo após nós vamos se despedir. Nós estamos com 26 minutos de vídeo e queremos terminar. A conclusão que eu trago para você, aqui como eu fiz meu esboço, pelo teor desta carta, observamos que a vida do crente não é somente sombra e água fresca. O que é que você estava pensando? Que a vida para os crentes era sombra e água fresca? Não é. Não é somente sombra e água fresca, não é? Não é. Envolve uma vida de renúncia e até mesmo a morte, quando necessário for. Quando necessário for. Então, a vida é dessa forma. Como vocês viram, todos os discípulos, apóstolos de Jesus, eles tiveram o fim. Muitos foram levados para ali para ser traçado, ser comido pelos leões. Muitos foram decapitados, muitos foram enforcados, muitos foram queimados. E eu trouxe para você algumas partes das mortes desses mártires. Então o crente, ele tem que ser dessa forma. E a Bíblia diz: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana e que dê um livramento sobre este vírus que está aí sobre o mundo, porque muitos estão morrendo, mas Deus é Deus. Deus é Deus que não muda. Ele é o médico por excelência, ele cura ainda. Deus é aquele que cura, que faz cirurgia e que não deixa cicatriz nenhuma. A paz do Senhor, Shalom Adonai. E eu sou o apóstolo Jurandir, e este é o canal do pastor Jurandir. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.